Olá, como vai você? Estamos aqui juntos novamente para mais um capítulo da Bíblia. Esse é o propósito do programa Reavivados por Sua Palavra. Estudarmos a Bíblia sistematicamente, um capítulo a cada dia. Estamos na segunda carta que Paulo escreveu para os Coríntios e hoje vamos para o capítulo de número 3. Estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. O NT é importante porque ele é oficial da Novo Tempo. Nós agradecemos muito ao pessoal aqui de Curitiba, estamos gravando na sede da igreja para todo o sul do Brasil, chama-se União Sul Brasileira. Estamos aqui a Lia na produção, o Kenny ali na escolha das imagens, nos cortes, e estamos passando momentos muito agradáveis estudando a palavra aqui juntos. Quero oferecer para você a revista maravilhosa, a revista Esperança Novo Tempo, é um guia de estudo bíblico e o tema dessa revista é a cura do pecado. Aqui você vai aprender muitas coisas boas, vai recordar também, são 8 lições, perguntas, respostas bíblicas, comentários a respeito do pecado, a origem do mal, pecado, sofrimento e morte. E o último estudo é o fim do pecado, quando é que isso vai acontecer? E temos um Salvador também. Vale a pena, peça por este WhatsApp que aparece aqui e escreva lá, a cura do pecado, pelo WhatsApp, tá bom? Aí você vai receber mais rápido. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Estamos também no NT Play, como toda a programação da TV. E ali você encontra outros programas além da grade da TV Novo Tempo. Quero agradecer agora aos Anjos da Esperança. Eles têm contribuído com suas doações para a gente pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através das mídias, TV, rádio, os cursos bíblicos, tudo português e espanhol. Bem organizado tudo isso, bem organizado. Se Deus toca no seu coração, se você se sente tocado, mande uma mensagem para este ou outro WhatsApp perguntando como fazer parte dos Anjos da Esperança. Você será muito bem-vindo. Vamos então para o intervalo. Não temos esse intervalo no YouTube, só no Facebook e na TV. E a gente volta com o capítulo 3. Então não sai daí, é bem rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente não faz desse um programa teológico, assim, um curso teológico e tal e coisa, mas a gente lê a palavra, tira algumas lições, é bem simples isso. Ler a palavra é simples. Às vezes um contexto ali, um mapa para você se situar, né, como mostramos o mapa de onde estava localizado Corinto, né? E para a gente ter umas ideias, assim, algumas coisas que acontecem, alguns contextos que são importantes, né, que estão aqui no próprio capítulo, ou estão no livro, eles são importantíssimos para a gente, né? Paulo fala sobre perdão, reconciliação aqui no capítulo 2, e o capítulo 3 fala sobre Tito, né? Ele estava preocupado com Tito e tal, e se encontraram lá na Macedônia. E o capítulo 3... Paulo tinha esse problema, a igreja tinha esse problema com Paulo. Alguns ali achavam Paulo assim, leviano, Paulo que não se interessava, ou muito duro, não tinha consistência, não aparecia, né? Tem aquele negócio, ele não vem aqui, e etc. e tal. Ele explica por que ele não aparece, né? Daqui a pouquinho. Porque ele queria trazer coisas mais felizes, mais alegres, mas estava trabalhando com as cartas e as pessoas estavam enviando para que eles pudessem crescer espiritualmente. Mas aqui no capítulo 3, tem uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, vamos ler o 17 do 2, o último do capítulo de ontem, porque nós não estamos como tantos outros pregadores itinerantes, mercadejando, é uma palavra interessante, né? Fazendo do evangelho uma mercadoria, não é? Com marketing, com não sei o que e tal, para ter retornos financeiros. Quanto mais gente, mais dinheiro, isso é um problema sério, né? Pensar que somos
buscamos um rebanho para ter mais lã, né? Isso não dá certo. Mercadejando a palavra de Deus, nós não estamos assim. Antes, em Cristo é que falamos na esperança, na presença, aliás, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Como a Bíblia não foi escrita com capítulos, na sequência disso, ele já escreve, não é? Agora vamos ao capítulo 2, que vai falar sobre tal. Não, o 3, né, no caso aqui. Mas aqui ele diz assim, bom, então, nós não somos mercadores, nós pregamos sinceramente. Aí vem o 3 dizendo assim, 3:1. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Ou de vós? Será que nós vamos ter isso? Ter que buscar isso? Vocês já me conhecem. E tem esse grupo de pessoas que ficam aí me criticando. E quando me criticam a palavra que eu falo, que não é minha, é de Deus. Essa é a ideia aqui. Então, vocês querem uma carta de recomendação? Sabe qual é a carta de recomendação que eu tenho para mostrar para vocês? Se é que eu preciso mostrar? Vós sois, verso 2, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Então, vocês, o resultado da igreja, do funcionamento da igreja, é a carta. Essa é a carta de recomendação que a gente tem para dar para vocês. É o que está acontecendo. Você quer uma prova maior de qualquer empreendimento? É o resultado dele. Eu construo uma casa, está maravilhosa, vem a tempestade e derruba tudo. Bom, eu gastei tempo, fiz tudo, você vai dizer assim, bom, o resultado não foi bom, alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Então ele diz assim, vocês são a nossa carta. Embora tenha esses outros aí que ficam duvidando da gente. Eu não sou mercador do evangelho, eu prego com sinceridade aquilo que está no coração e vem de Deus. Olha, e ela foi escrita não com tinta, né? Tinta normal. Então ele está falando de uma carta, né? É uma ilustração. Não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, no coração. Bom, essa é a primeira referência que ele vai fazer sobre tábuas de pedra, e ele vai emendar um assunto aqui com essa questão de tábuas de pedra. Então ele diz assim, veio do meu coração, Deus me deu, entrou no meu coração e eu passei para vocês. Então é de coração para coração. Eu tenho um amigo muito querido, Nelson Milanelli, pastorzão. Amo demais esse camarada. Ele é bem jovem e tal, quer dizer, já foi jovem, né? Agora nós estamos mais velhos, mas ele era mais jovem quando eu estava liderando a igreja numa região. E ele tem muito esse assunto de coração para coração. Olha, falando agora de coração, ele usa muito essa frase. Um abraço aí, Nelson, Marina, família querida. Mas de coração para coração. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a carta que eu escrevi. Ela não foi escrita em tábuas de pedra. Lógico que ele está se referindo a coisas que aconteciam naquela época e que aconteceram na história do povo de Israel. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Mas diz assim, nada em tábua de pedra, de coração para coração. Isso ele não está desprezando a lei. Não é? Que a gente vai entrar num caminho bem assim, sensível, e muita gente já embarca nessa questão, olha, não é tábua de pedra, então a lei já foi. Mas ele vai usar essa expressão algumas vezes. Então, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Quer dizer, tudo é baseado em Cristo, tudo é baseado em Cristo. Não foi escrita em tábuas, mas no coração. E Deus fala isso, em Jeremias fala isso, né? Eu quero colocar a lei no coração, na carne, coração de carne. A lei que agora vai estar escrita no seu coração, e tem, não é? A gente tem essa consciência de que matar não é certo, que roubar não é certo, a gente tem essa consciência. Deus colocou uma lei no nosso coração, isso aí sem dúvida nenhuma. Não que por nós
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus. Então, assim, a importância da mensagem que eu tenho, ela não é minha. Ela só é importante porque é de Deus. Essa não é a minha palavra. É a palavra de Deus que entrou no meu coração e foi para o seu coração. E ele vai ampliar um pouquinho esse conceito. Olha, presta atenção aqui. Então, suficiência vem de Deus, verso 5. Agora eu vou falar sobre aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos entendendo, vamos pelo menos comentar cada passo aqui, né? Passo a passo aqui. Então, quem deu a mensagem? Foi Deus. Ela passou por onde? No meu coração. E me fez bem. Ela não é minha, é de Deus. É de Deus. E Ele me habilitou, e habilitou-nos, que ele cita aqui no plural, né? A sermos ministros de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? Vamos dizer, a antiga aliança, ela matava cordeiros. Tinha um sistema sacrificial ali dos cordeiros. Pombas, rolinhas, farinha, essas coisas todas. Onde isso tudo acabou? Na cruz, com a morte de Cristo. Porque tudo isso, o santuário, ritual do santuário, tudo isso apontava para a cruz. Quando a cruz aconteceu, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu, conforme diz a própria Bíblia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele morreu, tudo isso acabou. Quando passarmos por Hebreus, a gente vai ver bem isso, que agora temos um sacerdote. Não é um sacerdote transitório, é um sacerdote perene. Temos um sacrifício que não aconteceu, que aconteceu uma vez só por todas as outras vezes. Ninguém precisa ficar matando Jesus. Mas aconteceu uma vez, ponto. Então, a antiga aliança, ela ensinava isso. O que acontecia nessas igrejas aqui? Nessa e noutras, os judeus convertidos queriam manter algumas coisas, não talvez matar cordeiros, tal, mas algumas tradições e algumas leis que morreram na cruz. Por isso ela é chamada de nova aliança. Qual é a nova aliança? Nós vimos aqui, foi uns 3, 4 dias atrás, capítulo 15, aliás, capítulo 13, 11, capítulo 11, quando ele fala, eu recebi do Senhor, que também entreguei na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, etc e tal. Aí ele vai dizer no verso 25 aqui, ó, este cálice é uma nova aliança no meu sangue, não tem mais sangue de animais, agora é o sangue de Cristo. Eu estou demorando nisso para você captar bem esse contexto, porque senão você vai ler aqui e vai dizer assim, pronto, os 10 mandamentos estão riscados juntamente com toda essa lei. Mas ele vai falar aqui, a gente tem que prestar bem atenção no texto aqui, né? Então, a nova aliança não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu ficar só na letra, eu cumpro só uma lei. Eu não tenho o sentido da lei. Aí Jesus vem dar o sentido da lei, quando ele fala assim, a lei diz não adulterarás, porém eu vos digo, quer dizer, eu vou complicar mais, porque a letra diz não adulterarás. A letra diz, também ele fala, não matarás, pois eu vou ampliar isso. Não matarás, se você tiver um sentimento de ódio para com o seu irmão, você já o matou aqui dentro. Tem gente que diz assim, ó, para mim você morreu. No adultério ele diz assim, se você pensar, você não vai lá ao motel com a outra pessoa, mas se você trouxer o motel para a sua cabeça, com a outra pessoa, você já adulterou. Cristo veio ampliar isso. A lei é necessária, é o espelho. Então ele diz assim, a letra mata, mas o Espírito. Então, eu não vou matar ninguém, mas eu estou matando aqui dentro. Esse é o problema. Eu não vou adulterar assim, né, mas eu fico aqui dentro, tá, vendo mensagens, vendo coisas, vendo pessoas nuas, nudes, né? Nudes. Não, eu acho uma coisa assim absurda esse negócio. Me dá um nude seu. Caramba, pra quê? Pensa. Me dá um nude seu.
Aí olha o perigo, eu boto aquilo lá na internet e ninguém segura mais na vida. Para quê? A pessoa tem que me amar, tem que amar o meu cérebro. Porque a questão física, Deus já fez de um jeito que não precisa nem treinar. Os hormônios, todos estão colocados para ajudar isso. Aí, bom, um desabafinho aqui sobre essa questão. Bom, vamos voltar aqui no texto. A letra mata, mas o espírito vivifica. Qual é o espírito da lei? Tem que entender. Não é só, matar. Eu não mato, mas eu mato aqui. Não é só, eu não adultero, mas aqui. E outras coisas mais, cobiça e tal. E se o ministério da morte, aí vem 3 sis. Verso 7, verso 9 e verso 11. Me acompanha aí, está com a Bíblia aberta. Eu tenho que correr um pouquinho aqui. Ele fala, se o ministério da morte, depois lá no verso 9 ele vai falar, se o ministério da condenação, depois ele vai falar, se o que desvanecia 3 aspectos. O ministério da morte, está falando da antiga aliança, é isso. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, olha aqui, ele está dizendo assim, aí Moisés, quando falava com Deus e tal, colocava o véu, porque a glória, etc., ele não podia ver a glória de Deus. Então, ele diz assim, se esse ministério da morte, está falando aqui, porque a letra mata, se a letra mata, é o ministério da morte. Tá? Entender a palavra de Cristo, ou só ler o enunciado, eu não mato, mas mato aqui, eu não adultero, mas adultero aqui. Não é? Eu não xingo meus pais, mas aqui dentro eu os odeio. Então, é uma questão de fazer a lei funcionar no espírito. É isso daí. E ele diz assim, se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, é uma coisa boa. Revestiu de glória porque Deus fez ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente essa luz, não era dele, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está dizendo assim, a letra tinha sua glória, tinha sua importância. Quanto mais o ministério do Espírito. A letra falava não adulterarás, está certo, é o espelho. E era respeitada, e tinha que ser respeitada, e tem que ser respeitada. Mas quanto mais glória terá o que Cristo falou. A lei diz isso, porém eu vos digo, ele ampliou, é o Espírito. Você está entendendo? A mesma coisa no outro aqui, no verso 9. Porque se o ministério da condenação, é o da pedra, não é o da morte, foi glória, em muito maior porção será a glória do ministério da justiça. É a nova aliança. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece. A letra da lei já não é mais para... E nunca foi para ser seguida, mas estava lá. Só que o judeu só olhou a letra. Não é? Ele não... Vou repetir a questão do motel, né? É uma questão só pequenininha, mas é grande também. Ele não ia ao motel, mas ele carregava o motel na cabeça. Ele não usava arma, mas atirava em todo mundo aqui na cabeça. Então, assim, isso tinha o seu sentido, claro, mas a atual sobreexcelente glória, é a aliança nova. E aí termina o 11, né? Essa ideia, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, é a nova aliança, em todos os sentidos. Tanto na pedra, nas leis, tanto nas cerimônias, as leis cerimoniais. E agora ele vai falar uma questão do véu, bem aqui, rápido. Tendo, pois, tal esperança, né, que agora nós temos uma nova aliança, que não é simplesmente não fazer, mas é desenvolver isso na vida, é trabalhar na mente mais do que nas mãos. Eu não faço, então não pequei. Não, está aqui dentro. Então eu tenho que trabalhar aqui no interior, é o Espírito Santo quem trabalha no interior. Então a gente não deixa de fazer uma coisa, a gente amplia, é uma nova aliança, é a mesma aliança, com aquela compreensão completa de que Cristo passou um risco no chão, dizendo daqui para frente não tem mais isso. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Aí ele vai usar essa questão do Moisés para não ver a glória de Deus.
Diz assim, nós, quando levantamos para ler da antiga aliança, colocamos o véu, porque Cristo é revelado, mas a gente não enxerga. O que a nova aliança faz? Ela tira o véu para você enxergar Cristo nas profecias. Para você enxergar o Cristo verdadeiro, sem véu. Então, essa é a nova aliança, tirar o véu. E aí tem várias implicações. O véu rasgado, quando Cristo morreu, acabou, não tem mais sentido no templo, separação entre Santo e Santíssimo, porque rasgou, ali estava o santuário, estava o cordeiro, estava o sacerdote. Você entende? Então, é essa a explicação que ele quer dar. Vamos viver a nova aliança é no Espírito. Ele diz assim, quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, verso 16, o véu lhes é tirado, eles enxergam. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia! Liberdade. Liberdade não é assim, agora não preciso fazer mais nada da lei. Não, é essa nova visão. É a nova visão, é a visão que Deus sempre queria. Só que a letra sobrepujou o Espírito. E nós temos que viver no Espírito. O Espírito é liberdade. Quer orar comigo? Pai querido, há muita coisa para falar sobre isso. Nosso tempo já passou, mas nós queremos que o Espírito Santo nos dê essa liberdade. Que entendamos a nova aliança. Não como deixar de fazer coisas que estavam lá atrás. No aspecto moral, não cerimonial, moral. É uma nova compreensão disso. E a nova aliança, porque Cristo veio, Cristo morreu, é o seu sangue, não mais o sangue dos cordeiros. E nós acreditamos nisso e queremos que Ele nos salve, em nome de Jesus. Amém. Há não muito tempo atrás, quando não existia redes sociais e internet, um dos principais meios de comunicação eram as cartas. Embora ainda não desapareceram, elas já não são tão populares como antes. Muitas delas, por serem antigas, já viraram objeto caro de coleção. Por exemplo, no ano de 2019, uma carta escrita pelo rei inglês George III foi vendida em um leilão por 11.430 libras, aproximadamente R$70.000. Datada de 14 de maio de 1803, relata a guerra entre o Império Britânico e a França de Napoleão Bonaparte. No capítulo 3 do livro de 2 Coríntios, encontramos o apóstolo Paulo falando de cartas importantes para o seu ministério. Na introdução desta sessão aparece o tema de cartas de recomendação. Tais cartas eram comuns e necessárias na igreja primitiva. Um falso profeta ou um apóstolo podia viajar de cidade em cidade dizendo que havia sido enviado por um apóstolo. Para ajudar a evitar problemas com estes, cartas de recomendação eram frequentemente enviadas com os cristãos enquanto viajavam. O próprio Paulo enviou cartas de recomendação em muitas ocasiões. Agora ele estava para apresentar sua carta de recomendação. A partir do verso 2 ele declara: Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo deixa claro no texto que ele tem uma carta de recomendação, mas ela não está escrita em papel. Os cristãos de Corinto, junto com um grupo de cristãos, onde quer que Paulo estivesse trabalhando, eram a carta viva de Paulo para validar seu ministério. Sobre esta carta, o texto bíblico revela algumas verdades interessantes. Primeiramente, a carta de recomendação de Paulo tem um autor, Jesus Cristo. Os cristãos de Coríntios eram de fato a carta de recomendação de Paulo, mas ele percebeu que não foi ele quem escreveu essa carta, foi Jesus. Em segundo lugar, a carta de recomendação do apóstolo foi escrita com uma caneta, e a caneta foi o próprio Paulo. Ele usou sua vida para escrever na vida das pessoas que serviu. Outro detalhe impressionante é que a carta de recomendação de Paulo não foi escrita em papel físico, mas no coração dos cristãos de Corinto. As pessoas com quem ele trabalhou eram o testemunho vivo a favor de seu ministério. Não eram os títulos, diplomas ou certificados de Paulo que autenticavam a eficácia de seu trabalho, mas as vidas transformadas a partir da influência de sua obra. Por fim, Paulo lembra que os cristãos são cartas que são lidas pelas pessoas ao seu redor. Mesmo quando estamos em silêncio, estamos transmitindo mensagens para quem nos cerca. Porém, hoje cabe questionarmos: o que as pessoas têm lido na carta de nossa vida? Que mensagem transmitimos por onde passamos?
Achei muito interessante o que um pregador certa vez declarou: nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão.